Para entendermos a crise atual, é importante contextualizar o histórico de tensões entre Israel e o Hezbollah, a milícia xiita, classificada por muitos como terrorista, que opera no sul do Líbano. Desde o fim da Guerra do Líbano em 2006, as fronteiras têm vivido uma trégua relativa, mas jamais totalmente pacífica. O Hezbollah, fortemente apoiado pelo Irã e pela Síria, mantém forte influência no sul do Líbano e tem se rearmado ao longo dos anos. Israel, por sua vez, tem uma política de não tolerância a qualquer ameaça à sua segurança nacional. A atual escalada é diretamente ligada ao conflito em Gaza, com Israel conduzindo uma guerra de larga escala contra o Hamas na faixa de Gaza, com o Hezbollah demonstrando apoio ao movimento palestino através do lançamento de mais de 8.000 foguetes, direcionados principalmente contra aldeias e cidades israelenses na região, aumentando as tensões na fronteira norte de Israel com o Líbano. As incursões militares israelenses no sul do Líbano, embora destinadas a combater possíveis atividades do Hezbollah, têm criado um ambiente de crescente hostilidade, especialmente envolvendo civis e forças internacionais. Nesse cenário conturbado, a missão da UNIFIL, sigla para a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, é vista por alguns como crucial, com outros enxergando a UNIFIL como um entrave e um autêntico obstáculo para a resolução plena do conflito. A UNIFIL foi estabelecida em 1978, após a Resolução 425 do Conselho de Segurança da ONU, com o objetivo de confirmar a retirada das forças israelenses do sul do Líbano e restaurar a paz e a segurança internacionais. A missão surgiu no contexto do conflito entre Israel e forças insurgentes palestinas e libanesas, em um momento em que o Hezbollah ainda não tinha sido criado pelo Irã. O mandato da UNIFIL se expandiu ao longo dos anos, especialmente após o conflito de 2006 entre Israel e o Hezbollah. Além de monitorar a cessação das hostilidades, a UNIFIL tem a tarefa de ajudar as Forças Armadas libanesas a se posicionar no sul do país e garantir que a região ao sul do rio Litani está livre de armamentos não autorizados, exceto aqueles das Forças Armadas do Líbano e da própria UNIFIL, seguindo as determinações da Resolução 1701, aprovada pela ONU em 2006. Durante o conflito de 2006, a UNIFIL foi duramente criticada pela sua incapacidade de impedir confrontos entre o Hezbollah e Israel. Naquela guerra, o Hezbollah utilizou áreas próximas às posições da UNIFIL, resultando em vários incidentes de fogo cruzado. E após o fim do conflito e a imposição da Resolução 1701, a UNIFIL voltou a ser duramente criticada por não ter impedido o Hezbollah de voltar a construir bases, túneis e pontos de lançamento de foguetes e mísseis contra Israel, com alguns setores do governo israelense chegando mesmo a acusar a UNIFIL de cumplicidade com o Hezbollah. Afinal, para Israel, como se explica que 10.000 soldados da ONU no sul do Líbano não viram e não impediram milhares de membros do Hezbollah de lançarem mais de 8.000 foguetes contra cidades israelenses no espaço de apenas um ano? Ou seja, para Israel, os soldados da ONU não só não cumpriram a missão estabelecida na Resolução 1701 de 2006, como estão agora atrapalhando a missão israelense de expulsar o Hezbollah do sul do Líbano. Atualmente, cerca de 10.000 soldados de paz de diversos países, como França, Itália, Indonésia e Irlanda, estão posicionados na linha de frente para evitar que o conflito se alastre, uma missão que, como podemos ver claramente, não estão cumprindo adequadamente. Mas, mesmo com as acusações de cumplicidade por parte de Israel, não podemos negar que o desafio para esses soldados é gigantesco. Eles precisam operar em uma região onde o Hezbollah está profundamente enraizado e onde qualquer provocação pode ser vista como um sinal de fraqueza. Além disso, estão sujeitos a pressões de ambos os lados. Por um lado, Israel, que acusa o Hezbollah de se esconder entre civis e usar as áreas próximas às bases da UNIFIL para lançar ataques. E por outro lado, o Hezbollah também critica a UNIFIL, que os vê como uma presença ocidental desconfortável em seu território.
O problema se agrava quando, como vimos recentemente, Israel é acusado de atacar deliberadamente as posições da Unifil. Segundo relatos, um tanque israelense disparou contra uma torre de observação da ONU no sul do Líbano, ferindo 2 capacetes azuis indonésios, enquanto outros ataques danificaram instalações e veículos da missão, sem deixar feridos. Isso representa uma clara violação do direito internacional e as Nações Unidas já emitiram declarações de condenação, classificando esses ataques como graves infrações à segurança dos seus soldados. Israel, pelo seu lado, se defende das acusações, alegando que membros do Hezbollah estavam atirando contra suas tropas a poucas dezenas de metros de uma posição da Unifil, com os soldados da ONU se limitando apenas a observar, quando, como referi, a missão deles é justamente impedir ações do Hezbollah. A questão central aqui envolve a legalidade e as implicações de ataques contra forças de paz, que são protegidas pelo direito internacional humanitário. A Unifil, como outras missões de paz da ONU, opera sob a égide de mandatos do Conselho de Segurança, e qualquer ataque deliberado contra suas posições é considerado uma violação da Carta das Nações Unidas e das Convenções de Genebra. O impacto desses ataques é vasto. Países que contribuem com tropas para a Unifil, como a Itália e a França, um país que nas últimas semanas vem criticando ferozmente Israel, reagiram imediatamente, exigindo explicações de Israel e condenando os ataques como totalmente inaceitáveis. O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, destacou que esses incidentes flagram uma clara violação das normas internacionais. O incidente pode escalar tensões diplomáticas entre Israel e outros membros da comunidade internacional. Além disso, o conflito coloca em risco a continuidade da missão da Unifil, uma vez que se as tropas de paz não forem vistas como neutras ou não puderem garantir a sua própria segurança, o próprio propósito da sua presença na região estará em xeque. A situação no Oriente Médio continua a se deteriorar e os capacetes azuis da ONU estão agora no epicentro de um conflito cada vez mais volátil. Esse incidente recente, envolvendo tropas israelenses e soldados da ONU, é um sinal preocupante de